Recentemente, por recomendação de uma seguidora aqui do canal no Twitter, eu acabei conhecendo todo um gênero novo de música. O lo-fi hip hop, ou hip hop de baixa fidelidade, me cativou logo de cara. Por ser um ritmo bem calmo, ele aparece muito no YouTube, tipo em playlists para se estudar, fazer algum trabalho criativo ou simplesmente desligar a cabeça e relaxar por um tempo. Eu mesmo fiz esse uso do gênero enquanto lia ou escrevia roteiros aqui pro canal. E o relato que eu quero fazer aqui pra vocês é justamente sobre essas músicas e a experiência muito única que eu tive com elas. Como quase todo mundo, eu acabei usando o lo-fi para me afastar um pouco da correria e prestar atenção em mim mesmo, como um tipo de meditação. Eu não sabia bem o porquê de ele funcionar tão bem para isso na época, mas pensando bem agora, talvez a psicologia explique isso. Segundo um conceito bem conhecido da psicanálise de Freud, um dos melhores jeitos de se chegar nos complexos da psique de uma pessoa é simplesmente deixar ela falando sobre qualquer coisa que vier à mente dela. Leonardo da Vinci já tinha observado há muito tempo atrás como qualquer forma abstrata pode ser uma fonte incrível de inspiração e autoconhecimento se ela for observada por tempo suficiente. Esse método, conhecido por livre associação, pode partir se observando fogo, tentando interpretar um sonho, um teste de manchas de Rorschach ou, como no meu caso, ouvindo música. Isso pode explicar por que, para muita gente, o lo-fi hip hop parece um gênero extremamente nostálgico, já que ouvir esse tipo de música frequentemente pode ser uma viagem para lugares do subconsciente que a gente até esqueceu que estavam lá. Tanto é que é bastante comum que tenham sons de criança brincando ou conversas no fundo das músicas. Mas até aí, eu não tinha realmente parado para pensar sobre o que esse estilo pode significar. A mudança aconteceu no dia que eu li um livro específico enquanto eu escutava. Para explicar isso melhor, eu vou tentar dar uma contextualizada na história e no personagem. O livro era O Estrangeiro, de Albert Camus. E o nosso protagonista é um dos personagens absurdos das histórias de Camus. Um homem que se sente alheio a muitas convicções sociais da época dele e vive completamente indiferente a elas. Em um certo ponto no início do livro, depois de ter uma semana muito cansativa, o personagem se senta em uma cadeira de frente para a rua principal do bairro e simplesmente observa as pessoas. São praticamente 3 páginas em que ele basicamente descreve a vida na cidade, desde o movimento de gente passando por ali com pressa, subindo e descendo de ônibus, até a forma com que a luz desses ônibus iluminava o sorriso das pessoas e como o barulho ia diminuindo conforme o dia acabava. Essas 3 páginas acabam sendo extremamente imersivas por partirem de um ponto de vista tão indiferente diante da vida na cidade, vendo tudo como se fosse um estrangeiro observando uma cultura da qual ele não pertence. E foi ler esse momento do livro enquanto eu escutava lo-fi hip hop que me fez perceber o quanto esse estilo, de certa forma, é uma das melhores representações de como uma pessoa se sente diante da rotina em uma cidade. Calma, que eu já vou explicar isso melhor. Do gênero do qual ele é derivado, o hip hop, é bem mais fácil observar isso. Desde a velocidade das letras, representando o estilo de vida frenético nas ruas, até o conteúdo delas conversando diretamente com quem mais sofre nesse sistema. Gueto, nível hard, trago a quebrada nas minhas linhas, igual os busão às 6 da tarde. O hip hop transborda a vida nas cidades. O medo constante, a desigualdade social e a dificuldade de se encontrar um momento sequer de paz são retratados o tempo todo. O lo-fi também retrata essa vida na cidade, mas é como se ele deixasse de lado todo o frenetismo e fosse um dos poucos momentos de paz que se tem no meio do caos. Os beats agressivos do rap são trocados por beats mais calmos, e o dia rápido e frenético é trocado pela lentidão e por um clima como o de observar as pessoas e a cidade pela janela do ônibus. A sensação é de uma consciência entorpecida, e não por acaso várias capas das músicas de lo-fi são de pessoas cansadas depois de um dia corrido de estudo ou trabalho, ou de uma pessoa sozinha em um momento raro de solidão e introspecção. Os instrumentos são sempre baixos e frequentemente fazem uma junção entre a batida do hip hop e o instrumento de um estilo de música popular que aumenta ainda mais a imersão. A voz do personagem em O Estrangeiro, observando um dia no bairro dele em total indiferença, parando só para olhar o céu ou para acender um cigarro, é uma alusão muito boa que o lo-fi hip hop representa. Uma pequena quebra no ciclo de rotina que mal nos dá uma brecha para apreciar ou observar coisas simples da vida. Infelizmente, essa brecha é bem curta, e o estado de caos constante sempre acaba voltando. Ou, como diz o personagem do Camus no fim daquele dia, pensei que passou mais um domingo, que ia retomar o trabalho e que, afinal, nada tinha mudado. Meu nome é Otávio, e esse foi mais um vídeo do Projeto Quadro em Branco. Esse foi um trabalho um pouco mais pessoal e subjetivo do que eu tô acostumado a fazer aqui. Então eu queria agradecer ao Henrique por me encorajar a fazer e a Áurea por fazer eu conhecer esse tipo de música.
Vou deixar aqui uma playlist com as músicas que eu usei no vídeo e várias outras que eu quis colocar, então deem uma olhada lá. Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal e dá uma olhada na nossa campanha no Apoia-se caso queira ajudar o projeto. Muito obrigado pela atenção e até mais.